Pessoal, nós vamos estudar hoje a corrente de deslocamento no capacitor de placas planas, certo? Então eu desenhei aqui já um capacitor, imagine um capacitor com placas planas, né? A área da placa, né? A vezes B, uma largura A, uma altura B aqui, A vezes B, daria a seção. Um capacitor de capacitância epsilon, que seria o dielétrico aqui no interior das placas, né? A permissividade dielétrico vezes a área da seção da placa, né? A vezes B, dividido pela distância, né? Então, quanto maior a área, quanto menor a distância e maior a permissividade do meio, maior a capacitância do capacitor, certo? Bom, imagine agora que eu tenho um potencial alternado sendo aplicado a uma das placas, como eu fiz aqui, ó. Uma das placas está aterrada, V igual a zero, e aqui eu tenho um potencial escalar alternado, né? Uma fonte de tensão alternada ligada nesse capacitor. Basicamente seria isso, né? Aqui, como eu tenho 0 volts, eu vou ter uma diferença de potencial entre as placas, que é o potencial da placa aqui da esquerda, né? Então, imagine que esse potencial tem essa forma aqui, ó. Ele tem um valor máximo e vibra, né, senoidalmente, certo? Vm seno de ômega d. Bom, esse fator aqui na frente é para dar a questão da distribuição espacial do potencial. Imagine, por exemplo, que o Z, que eu situei o eixo de referência aqui nessa placa, né? Imagine que Z é igual a zero. Se Z é igual a zero, né, então tudo isso aqui vale 1. Então, o potencial vale Vm seno de ômega t. Né? Podemos até escrever aqui, ó. Z igual a zero, né? Eu vou ter um V igual a Vm seno de ômega t. Né? E para Z igual a D, que seria a distância das placas, né? Que eu tenho zero, para Z igual a D, ficaria menos D sobre D, né? Menos D sobre D, que dá menos 1. Menos 1 com mais 1 vai dar zero. Então, o potencial seria zero. Né? Então, nessa placa aqui ele vale Vm seno de ômega t e nessa outra vale zero. Num ponto intermediário, ele ia se distribuir linearmente. Né? Por exemplo, a meia distância aqui, a d sobre 2, né? Eu teria a metade do valor máximo do potencial. Certo? Então aqui eu teria o potencial maior na placa da esquerda e do potencial menor. Na verdade ele ainda vibra senoidalmente, né? Então ele tem uma vibração senoidal, né? Claro, e tem um valor maior nessa placa e vai decaindo até a segunda placa aqui, certo? Bom, vamos então agora fazer o seguinte, vamos definir um campo elétrico, ou calcular o campo elétrico. Vamos definir um campo elétrico E, né, que vai de potencial maior para o menor, como menos, tá, um gradiente desse potencial V. Certo? Bom, aqui como a gente tem uma dimensão só, né, bom, o capacitor tem as placas planas, eu vou considerar que o campo elétrico está só na direção Z. Né? Então, bom, o potencial varia só com Z. Né? Então, menos o gradiente de V seria menos a parcial de V em relação a xi, né? Menos a parcial de V nabla vezes V, né? Y, J, menos a parcial de V em relação a Z, K. Bom, mas o meu potencial V, ele varia com o tempo, né? Claro, mas o gradiente é nabla vezes o escalar, né? Então, são derivados em relação ao tempo. E, na verdade, ele varia com o tempo e varia com Z, certo? Não varia com X, portanto, essa derivada aqui não existe, né? Zero. Essa aqui também não existe, zero. Claro, meu campo elétrico
ele vai estar só na direção Z, né? Portanto, o campo elétrico ele vai estar indo aqui dentro, né? O potencial maior, o potencial menor, campo elétrico E. Né? Note, como esse meio aqui tem uma permissividade epsilon, né? Então, aqui também vai aparecer, claro, uma indução D. Né? É só fazer D igual a epsilon, E igual a vezes epsilon, e eu tenho o D. Né? A indução. Então, voltando aqui, o meu campo elétrico E, ele vai ser menos a parcial do potencial V em relação a Z, K. Claro, na direção K, né? Então, se a gente fizer essa derivada aqui, nosso potencial, note que Vm seno de ômega t não varia com Z. Tudo isso aqui é uma constante, né, pessoal? Tudo isso aqui é uma constante. Então, quando eu multiplico aqui por 1, né, a derivada em relação a Z vai dar 0. E esse termo, quando eu multiplico para cá, né, esse motivo aqui, menos E sobre D, Vm seno de ômega t, se eu derivo, né, se eu derivo em relação a Z, né, em relação a Z, então vai ficar menos aqui, de menos o gradiente, né? Agora a derivada do V em relação a Z vai ficar Vm sobre D, né? Seno de ômega t. Não esqueçam do K, né? Porque eu queria um vetor agora, né? Um gradiente, lembra, o gradiente é um escalar, isso, o potencial é um escalar, né? Volts, eu crio um vetor. Note que quando eu fiz menos a parcial de V em relação a Z, né? Eu derivei isso aqui em relação a Z, né? Então, como eu falei, multiplicando aqui por 1, Vm seno de ômega t, derivado disso aqui em relação a Z dá 0, Vm seno de ômega t vezes esse termo, a derivada vai dar todo esse termo, né? Menos 1. Né? Então fica Vm sobre D, né? Seno de ômega t. Beleza, derivada em relação a Z, né, pessoal? Note o seguinte, pessoal. Esse campo elétrico, eu poderia ter feito de uma maneira bem simples o seguinte: eu poderia pegar o valor máximo desse potencial, Vm, né? E que é em volts, né? Uma vez que aqui tem 0 volts e lá tem V, então a diferença de potencial é o próprio potencial da placa da esquerda. Se eu pegar o valor máximo e dividir pela distância, tem um volts dividido pela distância, volt por metro, vai dar o campo elétrico. Né? Então note que eu poderia ter simplesmente, né, pego esse valor máximo aqui, dividido pela distância, né, e eu teria o campo elétrico. Mas eu preferi escrever o potencial variando no espaço, como a gente viu, né, em cada ponto. Né? Ele vai produzir, então, esse campo elétrico, essa diferença de potencial, né, escalar, produz o campo elétrico, certo? Bom, note que aqui eu tenho um menos, né, pessoal? O menos aqui de menos a derivada e lá do menos z, ó. Então derivando vai ficar menos, né? Menos com menos vai dar mais, né? Então meu campo elétrico fica simplesmente Vm de seno de ômega t K, né? Aqui eu quis fazer conceitualmente bem certinho, né, pessoal? Mas vocês notem o seguinte, né? Se eu tivesse tomado como referência a placa da esquerda, onde z é igual a 0, o V, o potencial é um Vm seno de ômega t. Né? E para z igual a d, na placa da direita, o V é igual a 0. Então a diferença de potencial é Vm seno de ômega t. Né? Se eu pegar isso aqui e dividir por d, que é a distância, ó, eu vou ter o campo elétrico. Né? Claro, como a tensão vibra senoidalmente, o campo elétrico também vai vibrar. Né? Porque aqui eu tenho um escalar e aqui eu tenho um vetor.
mas eu escrevi de forma completa o V como uma função de Z e T, né? Dessa maneira aqui, usando esse fator na frente aqui. Então, de maneira que agora eu pude obter, através do gradiente dele, certinho o meu campo elétrico, né? Beleza, então essa tensão aqui implica aparecer um campo elétrico que vibra igualzinho a tensão, V máximo seno de ômega t. Simplesmente divide o valor máximo pela distância, eu tenho um campo elétrico em volt por metro vibrando senoidalmente, né? Bom, agora a ideia é o seguinte, calcular, como eu tenho campo elétrico, eu vou ter também a indução elétrica, né? D igual a εE. E eu posso calcular o dt, né? Ou a densidade corrente de deslocamento, né? Certo? Depois a gente pode integrar essa densidade de corrente de deslocamento e calcular essa corrente de deslocamento aqui dentro da placa do capacitor, né? Então eu vou passar isso aqui para um outro quadro, para a gente poder continuar. Então, note, esse aqui é o meu campo elétrico, né, pessoal? E agora vamos calcular, lembra da equação de Maxwell, né? A equação de Maxwell rotacional de H igual a J mais dd dt, né? Então, nós vamos calcular só o dd dt. Então, vamos lá. dd dt. Aqui é uma densidade de corrente de deslocamento, né? Na equação de Maxwell, a gente tem rotacional de H igual a J mais dd dt. Então, o dd dt tem a mesma unidade que o J, é ampere por metro quadrado. Então, isso aqui é uma densidade de corrente de deslocamento, certo? Né? Vamos escrever aqui do lado rotacional de H igual a J mais dd dt. Na forma original da equação de Maxwell, né? Isso aqui eu poderia chamar isso aqui de uma densidade de corrente de condução e esse termo aqui uma densidade de corrente de deslocamento, né? Note que eu teria que fazer fluxo dos dois lados aqui, como a gente fez, para obter a forma integral da lei de Ampère, né? Aí sim, aqui apareceria o I, e o fluxo disso aqui, dt, daria a corrente de deslocamento, não a densidade de corrente, né? Então aqui, eu vou ter o seguinte, né, pessoal? A parcial em relação ao tempo do de epsilon E. Então, epsilon Vm sobre D seno de ômega t K, né? O campo elétrico tem uma direção só ali, né? Na direção K, né? Direção Z. Fazendo essa derivada aqui, em relação ao tempo, derivada do seno dá o cosseno, eu estou derivando em relação ao tempo, o ômega passa para frente, né? Então vai ficar ômega Vm, né? Vm epsilon sobre D seno de ômega t K, certo? Derivada do seno é o cosseno, cosseno. Né? Estou derivando em relação ao tempo, o ômega passa para frente, o epsilon continua lá constante, Vmd. Então eu consegui agora o vetor, note que ficou na mesma direção, né? O vetor derivada da densidade da indução elétrica, né? Certo? dt, né? Que é a densidade de corrente de deslocamento, JD, né? Bom, esse dt, esse vetor, ele está lá dentro, né, pessoal? Do capacitor.
Se eu integrar na área, eu vou obter a corrente de deslocamento. Não a densidade, mas a corrente de deslocamento. Note que se eu for, vou deixar aqui do lado, né? Se a gente aplica Stokes dos dois lados, né? Aqui, vou fazer aqui, ó. Já viu isso lá na forma integral, né? Da equação de Maxwell. Aqui, se eu faço o fluxo dos dois lados, fluxo do rotacional na superfície, é a circulação. Então tem que voltar lá na aula sobre a forma integral, né, das equações de Maxwell, né? Essa aqui, se não me engano, está na aula 8A, né, que são as equações com rotacional. Então aqui eu apliquei fluxo dos dois lados. Aqui o fluxo JDS, escalar ds, né, do J vai dar a corrente. Eu posso chamar essa corrente de condução. E aqui o fluxo do ddT dá assim, né? ds, né? ddT na área S. Eu fiz o fluxo dos dois lados aqui. Aqui eu usei o teorema de Stokes, virou circulação. Aqui, integral de J ds dá corrente de condução, né? E aqui, o fluxo dá só isso aqui, mas a gente chama esse termo aqui, a gente pode chamar esse termo aqui inteiro de corrente de deslocamento. Aí sim, né? Integrando na área, dos dois lados, né? Aí sim, corrente de deslocamento. Aqui, corrente de condução, né? Certo. Esse termo a gente sabe que só em alta frequência que ele é importante, mas no caso do capacitor, né, vai acontecer essa interpretação que a gente está vendo aqui agora. Certo? Olha só o que vai acontecer. Eu tenho ddT, né? Mas para calcular a corrente de deslocamento, que a gente chama, dentro do capacitor não tem elétrons livres, é isolante, pessoal, né? Então, a gente tem aqui fora, né, uma corrente de condução, certo? Que vai se reproduzir desse lado aqui também. Mas aqui dentro eu tenho isolante, né? Certo? Isolante. Se eu tenho D nessa direção, como a gente viu ali agora, eu tenho também o vetor DD DT, certo? Então eu posso fazer o seguinte, pessoal, posso fazer um diferencial de área nessa placa aqui, ó, né? Um dx na altura aqui y, né? dy. Então fazer aqui um ds, que seria um dx dy na direção zk, né? E integrar esse vetor ddT ao longo dessa superfície aqui, dessa placa da esquerda, por exemplo, do capacitor, né? Na verdade, como o campo elétrico é constante ao longo das duas placas, né? Ó, ele varia com o tempo, mas ele tem um valor constante, é só o V máximo dividido pelo D, né? E varia com o tempo, mas em cada instante de tempo ele vai ter sempre um valor constante ao longo de toda a distância, né? Então eu tenho um campo elétrico, devido à diferença de potencial, eu tenho a indução, eu fiz a derivada da indução, que é a densidade e corrente de deslocamento. E agora, para achar a corrente de deslocamento mesmo, eu vou ter que integrar esse vetor ddT ao longo de toda a minha placa, né? Ao longo de toda a minha placa aqui. Aqui eu tenho o S e o ds e tenho o ddT. Note que no corrente de condução mesmo, com elétrons livres, é aqui, ó, e aqui fora. Dentro do capacitor não vai ter corrente de condução, né? Mas tem essa derivada da indução elétrica, né? Certo? Bom, vamos continuar a nossa dedução lá então. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu quero saber
a corrente de deslocamento, o I de deslocamento, né? O I de condução é a integral de J escalar ds. A gente já viu lá na forma integral dessa equação aqui, né? Que é o I de condução. Agora o deslocamento é a integral também na área, né? Só que só dessa parte aqui, que seria a derivada do t em relação ao t, porque a gente acabou de calcular, né? Então a corrente de deslocamento seria a integral na área, né? Do dt, que é a densidade de corrente de deslocamento, né? Vezes ds. Note, pessoal, que aqui é Coulomb por metro quadrado. O d, né? É dividido pelo tempo, né? Então, Coulomb por tempo, Coulomb por segundo é ampere. Então fica ampere por metro quadrado, que é a densidade de corrente, né? Mesma unidade do JC. Então, apesar de não ter corrente aqui, faz o mesmo efeito dimensionalmente que a densidade de corrente, né? O dt fica com a mesma unidade, ampere por metro quadrado que o J. Mas agora eu vou integrar na área inteira ali dentro do capacitor, né? Esse dt, vou integrar ao longo de toda a área S para achar quanto é que vale aí sim, não a densidade de corrente de deslocamento, que é o dt, mas sim a própria corrente de deslocamento. Então aqui eu posso fazer o seguinte, né, pessoal? Eu posso fazer, como é uma superfície ali, a gente viu em x e y, né? Vou variar de 0 a... Lá eu chamei a placa de A e B, né, pessoal? Ó, em x varia de 0 até A e em y de 0 até B, que é a altura da placa, certo? Então, de 0 a B aqui, de 0 a B, e aqui integral de 0 até A, né? O dt está aqui, ó, ômega Vm epsilon, a distância, cosseno de ômega t, k. Né? Isso aqui é o dt. Agora, escalar o ds. O que é o ds? O ds está aqui, ó. O ds é um dx, dy, né? Ó, xy, só que na direção apontando para fora da superfície, na direção z, né? K. Então, vai ser um dx dy na direção k, né? Então, isso aqui é o dt e o ds é isso aqui, dx dy k, né? Aí, calculando aqui a corrente de deslocamento, note, k escalar cada um, vem um escalar, claro, porque a corrente é um escalar, né? Eu estou integrando aqui em dx dy, nada aqui varia com x e y, certo? Então vai sair tudo para fora da integral aqui, fica ômega Vm epsilon d, integral de dx de 0 a a, integral de dx é x, de 0 até a vai dar x, vai dar a, né? E aí tudo para fora da integral, e depois a integral de em y, de 0, integral de dy é y, de 0 até b vai dar b, né? Então vai ficar a vezes b, né? Porque essa função inteira aqui não depende de x e y, certo? Só que a vezes b é a seção. Ó, é essa área aqui toda, né? A vezes b. Então, bom, não pode esquecer do cosseno de ômega t. A corrente, então, vai vibrar com o cosseno de ômega t, certo? Note que a vezes b é a área, né? Então, eu posso colocar assim, ó, ômega, a vezes b é a área, epsilon sobre d, né, ó, a área epsilon d sobre ômega, e o Vm, coloco aqui o Vm,
Vm cosseno de ômega t. Note que εs sobre d é a capacitância do capacitor, certo? Então, vou apagar, deixa eu apagar aqui para ficar sobrar mais espaço aqui para a gente. Ômega, a capacitância, Vm cosseno de ômega t. Né? Bom, isso aqui, se caso a tensão for senoidal, como a gente viu, né? A tensão é um Vm seno de ômega t. Né? Nessa placa aqui, que seria a diferença de potencial. Claro que aqui dentro o potencial se distribui também no espaço, até chegar a zero aqui, né? E a corrente seria um cosseno, corrente de deslocamento. Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a corrente de condução. Né? A corrente de condução no capacitor, né? O IC aqui. Como que seria a corrente de condução? A corrente de condução, corrente num capacitor I, chamada de corrente de condução, né? EC, dVc dt, a gente está chamando de dV, né? dV dt, certo? A capacitância vezes a derivada da tensão. Nota que o V, né, a diferença de potencial entre as placas ali, é um Vm seno de ômega t, né? Certo? Claro que aqui, pessoal, não tem sentido nenhum eu falar num V que varia com o espaço, porque eu estou pegando a variável elétrica, né, nas duas placas. Um potencial é zero e aqui nessa placa o potencial é para Z igual a zero, né? Então vale Vm seno de ômega t, o valor máximo aqui do potencial. Ele vai diminuindo até zero, até outra placa, e além disso ele vibra, claro, com o tempo. Vai ter valor máximo, valor mínimo, valor zero, dependendo do tempo, né? Vibra senoidalmente, né? Bom, se a gente fizer esse cálculo aqui, o Vm vai passar aqui para frente, derivada do seno é o cosseno, o ômega passa lá para frente, né? Então vai ficar ômega C, né? O ômega passa lá para frente. O Vm continua aqui uma constante. Derivada do seno é o cosseno de ômega t. Claro, né, pessoal? Note, ó, se eu tinha ali um capacitor, né? Uma tensão vamos lá. Uma tensão, né? Aqui um V de T senoidal, né? A corrente, né? A corrente deu cossenoidal, né? Cossenoidal a corrente. Claro, né? No capacitor, a tensão se atrasa da corrente, né? Porque a tensão é variável de estado, né? Devido ao campo elétrico produzido pelas cargas, né? Entre as placas, né? Que vai produzir energia no campo elétrico do capacitor, né? Então isso aqui é a corrente de condução, certo? Claro, que é uma função de t também, ó. É uma função de t, né? Bom, o que a gente observou? Que se a gente calcula a corrente de condução assim, normalmente, como a gente faz em circuitos, e agora calculando pela derivada do ddt, depois integrando na área, eu note que eu cheguei exatamente ao mesmo valor. Tá vendo? Exatamente o mesmo valor, né? Então, isso aqui, na verdade, fica igual à corrente de deslocamento dentro do capacitor, né? Mostrando que, na verdade, aqui existe uma corrente elétrica e aqui uma derivada da indução elétrica em relação ao tempo que faz o mesmo papel que a corrente elétrica, né? Claro que só que sem cargas, né? Dimensionalmente ela é exatamente igual, né? Exatamente igual, né?
da corrente de deslocamento, certo? O nome corrente de deslocamento veio no termo da física, esse DDT, né? No caso aqui, na verdade, é uma densidade de corrente de deslocamento, que a derivada estava associado com deslocamento, né? na física, certo? Então, como isso aqui é um termo mais antigo, da época do Maxwell, né? Acabou se usando esse termo de derivada de corrente de deslocamento, né? Associado com a variação do deslocamento, no caso da física, certo? Aqui ela faz um papel, o mesmo papel da corrente elétrica, só que através da variação da indução elétrica, né? Certo? Note que aqui, ó, se eu pegar a tensão, né? Que é um seno de ômega t, e dividir pela corrente, vai ficar 1 sobre ômega c, que seria a reatância, né? Note que a tensão é o seno e a corrente é um cosseno, que justifica o J na forma complexa, né? Então, que daria essa defasagem de seno para cosseno, né? Tá? 1 sobre J ômega c, né? No caso lá de circuitos, né, pessoal? Que é a mesma coisa, né? Bom, para aprofundar um pouquinho ainda, eu fiz aqui um outro desenho, certo? Imagina, pessoal, que a gente quer calcular o campo nesse condutor. A gente já fez isso usando a lei de Ampère, né? A lei de Ampère, na verdade, é assim, né? A gente já mostrou, inclusive, aqui no segundo slide, né? Aqui, ó. A lei de Ampère está aqui, certo? Bom, aqui eu teria a corrente de condução e aqui teria a corrente de deslocamento, né? Então, se a gente, vamos levar esse termo para lá, essa equação aqui para lá, aqui, né? Bom, o que é que acontece aqui, pessoal? Imagine o seguinte, imagine que eu queira saber o campo numa certa distância aqui, tá? Então eu vou fazer uma linha de fluxo aqui, que na verdade vai ser bem difícil aqui, vou tentar fazer em perspectiva, né? Circular, né? Mas eu desenhei aqui, eu vou fazer aqui em perspectiva, tá? Vamos ver se vai ficar meio uma elipse aqui, né? Bom, a corrente para cima, a regra da mão direita, né? Campo magnético vai fazer isso, né? O H, né? Bom, imagine que aqui a gente tem uma superfície, eu vou chamar de superfície S, né? Claro que aqui vai ter um ds e um dl, e aqui eu teria um LDS. Né, pessoal? Então aqui eu vou ter um vetorzinho dl. Quando eu faço a integral de HDL ao longo de LDS, é igual à corrente que tem no meio, né? Seria essa corrente aqui, seria a corrente de condução, aqui nesse caso, né? Certo? Bom, agora imagine o seguinte. Imagine que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com o mesmo contorno, né? Eu faço agora uma superfície curva que passe bem pelo meio do capacitor aqui. Note que a corrente que interessa na lei de Ampère é a corrente que passa bem no meio da seção, né? Portanto, nesse caso aqui, seria essa corrente passando bem no meio da seção,
né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra superfície S, não essa plana aqui, né? Certo? Mas, inclusive, para ficar um pouco melhor para entender, talvez eu possa fazer assim, ó. Deixa eu ver. Né? Essa superfície S aqui, certo? O condutor fica ali, lá embaixo ele estava tracejado, né? Fica invisível. Eu poderia ter cortado ele inteiro aqui, né? De repente até melhor cortar inteiro, deixa eu ver. Pronto. Minha superfície é essa aí. Né? Agora o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma mesma superfície, uma outra superfície, mas que tem o mesmo caminho L de S. Ora, quando eu faço o fluxo nessa superfície S aqui, eu vou ter a corrente de condução e o fluxo do rotacional do H. O fluxo do rotacional de H é a mesma coisa que a circulação do H ao longo do caminho, certo? Bom, agora se eu usar uma outra superfície, eu vou usar uma outra superfície, vou tentar fazer aqui, ó, que passa aqui por dentro. Né? Eu vou chamar essa superfície aqui de superfície S', certo? Só que a grande tirada aqui, o L de S é igual ao L, ao contorno de S', certo? É uma superfície aqui côncava, né? Então, agora, em vez de fazer o fluxo do rotacional do H nessa área, né? Eu fizer nessa outra, aí eu vou fazer a circulação. Note que a circulação dá a mesma, porque os caminhos são iguais para a superfície S e para a superfície S', né? Só que qual é a corrente que passa dentro da superfície S? É só a corrente de condução, né? Só a corrente de condução. Agora vamos fazer o seguinte. Né? Bom, qual a corrente que passa aqui na superfície? No L de S, certo? Aqui embaixo, pelo que eu estou tentando mostrar para vocês, na verdade não teria L de S, teria o L de S'. Só que os dois caminhos são iguais, né? Eles coincidem, certo? Né? Os dois caminhos são exatamente o mesmo, né? A superfície, uma fica sobre a outra, né? O mesmo caminho, certo? Poderia, né, dar exatamente o mesmo caminho, né? Da superfície S ou da superfície S'. Portanto, conclusão, né? Se o caminho é o mesmo, né? Se o caminho é o mesmo e o H nesse ponto, pessoal, é o mesmo, se eu calculei pela superfície S ou S', o H tem que ser igual, né? O que significa que, na verdade, a corrente, se eu uso essa integral aqui de cima, né, em S, eu estou calculando o H com a corrente de condução. Como o H é igual, né, então aqui, na verdade, dentro do capacitor, eu não vou ter a corrente de condução, mas eu vou ter a corrente de deslocamento. Lembre que a corrente é a integral de todo DDT, né, ao longo da área, né? Então aqui eu até poderia colocar, na verdade, eu poderia colocar aqui, ó, o vetorzinho de DDT, né? Mas como a gente acabou de fazer, o DDT não é o I, é o D, né? Dimensionalmente, né? Densidade e corrente de deslocamento, certo?
né? Aí eu integraria ele ao longo da superfície S e acharia a corrente de deslocamento, né? Então, nessa superfície aqui, não tem corrente, porque aqui é isolante, ó. O que tem aqui é dd dt. Eu integro ao longo da superfície e eu acho I. Vai dar igualzinho aquele lá. Por isso que o campo magnético dá igual, né? Claro, né? Então, ela faz exatamente a corrente de deslocamento, faz o mesmo papel exatamente que a corrente de condução, né? Então a gente mostrou duas vezes aqui, né? Nesse esquema e como capacitor, né, pessoal? Aqui, né? Exatamente o mesmo valor, certo? Obrigado.